Presidente Glésio, decorridos 5 meses da sua administração à frente do Motoclube de São Luís, quais as metas que foram alcançadas e o que o senhor está projetando para os próximos meses? A primeira meta que a gente alcança foi o pagamento das obrigações do clube em dia, de cumprimento de salários. Havia um histórico no Moto, sabe muito bem, de não cumprimento de obrigações, chamar jogadores a todo tipo de jogador, em todo tempo, sem buscar cumprir com as obrigações. Acho que o nosso principal start foi esse aí, de tentar organizar o futebol pelo tamanho que ele conseguisse, que no limite se pagar, foi o principal. Nós conseguimos manter as portas do clube abertas e aparentemente vamos concluir o Campeonato Maranhense na 3ª posição. Infelizmente a gente teve um jogo muito ruim contra o Iapes. Você acompanhou, todo mundo que nos acompanha, a torcida acompanhou um jogo em que o elenco de fato não rendeu, muito longe do que a gente esperava, muito longe do que a gente cobra para o Moto, e o resultado disso foi uma reestruturação total do elenco, praticamente 50%, 60% do elenco foi mudado. Hoje o time é um time que, quando estrear nesta semana, aí no domingo, contra o Castanhal, vai ser um time novo, um time renovado, que a gente espera que dê liga, né, com um trabalho de novo técnico. A meta seria, então, subir à Série C, a principal meta a essas alturas? A gente sempre busca, quando monta um time na Série D, o acesso. O Moto no ano passado ficou classificado, mesmo com toda essa dificuldade, 3, 4 meses de salários atrasados, sem recursos para, por exemplo, alimentar jogador no CT, né? Os jogadores literalmente passando necessidade mesmo, alguns passando até fome, um atleta que não vai à academia, que não come, que não compra suplemento alimentar, não toma suplemento alimentar, mas ainda assim ficou entre os 16 clubes, na expectativa, inclusive, assim, de brigar por um acesso, entrar numa fase de mata-mata, né? Então, esse ano, com melhores condições, a gente espera que o elenco renda o suficiente para que a gente busque um acesso para a Série C. Sempre é o objetivo de quem compete na Série D, mas a gente sabe que é um campeonato difícil, um torneio longo, e vamos fazer nosso melhor. O Moto tem uma torcida que é apaixonada, diferente dos outros clubes aqui no Maranhão. A torcida que cobra mais, mas que também entrega mais público no estádio, entrega mais comprometimento em ajudar o time, tudo isso. A participação na Copa do Brasil de 2023, ela será fundamental para que o Moto siga o seu caminho nessa próxima temporada com mais tranquilidade? Sempre é ideal participar de um torneio como a Copa do Brasil, mas é um recurso interessante, mas muito longe ainda do que o Moto precisa para sair desse problema. Já chegaram novas penhoras nas cotas da CBF, da gestão passada, que muitas vezes nem defendeu o Moto nos processos. O mais triste de tudo é isso. Teve processo que o Moto não se defendeu e tem dívida num processo de 199 mil, no outro de 200 e poucos mil, chegou agora a uma de 152 mil e penhoras vão chegando. Hoje é uma situação que o que segura patrocinador no Moto, com todo respeito ao clube, é a credibilidade do presidente. E isso não digo qualquer tipo de vaidade, ao contrário, eu digo por tristeza, porque a gente está segurando uma situação dentro do clube de buscar o patrocinador, de lembrá-lo todo dia 20, dia 15 do mês, de ficar buscando que cumpra as obrigações, em alguns casos aí, porque a gente torce muito para que o time se reestruture, mas hoje é uma situação de completa insolvência, o time não consegue nem montar o básico, não consegue hoje o Moto, se não tivéssemos entrado hoje, não conseguiria fazer um time sub-23, infelizmente a verdade é essa. Falar em reestruturação, como é que anda o projeto da SAF? Ela está aguardando uma nova reunião do Conselho, nós entregamos um embrião de estatuto para o Conselho Deliberativo do Moto. A gente espera que os prazos que a gente deu forem, inclusive, tornados mais elásticos para que não haja nenhum tipo de depois reclamação no sentido de dizer que não houve prazo suficiente para apresentar ao Conselho Deliberativo um estatuto que fosse analisado e depois desse um resultado para conversão numa sociedade anônima de futebol. É um caminho que é um caminho muito complicado para o futebol maranhense. Não é à toa que você vê times tradicionais como o Maranhão Atlético Clube, Imperatriz, que eles verdadeiramente afundaram. Então é um difícil caminho de retomada. Por quê? Porque o futebol não se paga, o futebol hoje é caro. O futebol, por exemplo, você tem um jogo de Copa do Brasil, ele custa aí de despesa de um jogo 25 mil reais no baixo. É muito
oneroso o futebol, as pessoas querem muito resultado em campo, às vezes o torcedor acha que a gente vai conseguir trazer Messi, Cristiano Ronaldo para jogar dentro do time, porque nenhum jogador atende praticamente assim o desejo de alguns torcedores. Claro que a maioria da torcida, graças a Deus, entende, mas tem torcedor que se botar o Cristiano Ronaldo para jogar no motoclube, ele vai arrumar defeito. Se colocar José Mourinho para treinar um moto, ele vai arrumar um defeito também. E aí, assim, com isso, a gente cria algumas arestas que muitas vezes se transformam em problemas interpessoais graves, com às vezes sequelas psicológicas. Esse time do moto que nós infelizmente tivemos que liberar foi um time que teve muito questionamento da torcida, um time que não estava mais rendendo. Tem jogadores ali que a gente encaminhou para outros caminhos, ali liberou, com um aperto no coração, pelos que a gente sabe o carinho que tem no motoclube, você sabe dos jogadores que eu estou falando, que tem relacionamento com a torcida, mas que não havia mais clima. Falar em elenco, o Moto está se preparando para estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. Como é que está essa equipe, essa reformulação que foi feita no Motoclube de São Luís? Qual a sua expectativa em termos de classificação, principalmente dessa primeira partida que o clube vai realizar? Qual foi o investimento que o senhor fez para essa reformulação, né? E qual o seu estado assim, de otimismo em relação à participação do clube nesse momento? Olha, o elenco foi reformulado com algumas peças que atuam no futebol fora do Maranhão para dar uma densidade maior, uma experiência maior nesse tipo de competição. Série D é um campeonato longo, nós não conseguimos, obviamente, trazer a quantidade de jogadores que nós dispensamos. Por quê? Porque não tem dinheiro para isso. Se eu trouxer um jogador com um salário um pouco maior, por conta da bagagem que ele traz consigo, eu não vou conseguir trazer 12, 13 peças com essa qualidade. Eu tenho que fazer ali estrategicamente alguns jogadores com maior experiência, com algum tipo de diferencial que a gente imagina que tenha, que eles vêm apresentando. Tanto na avaliação qualitativa de vídeos, quanto do dia a dia que a gente tem relação, às vezes o técnico consegue falar, o diretor de futebol consegue entrar em contato com as outras agremiações para falar sobre o atleta, como os próprios números que a gente tem disponíveis, estatísticas, tanto de acerto quanto de erro. Então, assim, a gente busca um time, primeiramente, um time mais técnico, um time com bagagem emocional, inclusive para esse tipo de competição que Série D, você sabe, é uma série pesada, é uma série que muitas vezes você vai jogar fora de casa, o empate é um grandioso resultado, muitas vezes. Uma vitória fora de casa, ela deve ser duplamente comemorada, porque ela agrega muito ao resultado final. E assim, otimismo a gente sempre tem. Por quê? Porque o Moto é um time de tradição, é um time que entra forte, quando está organizado, quando o elenco compra a ideia também do treinador, a gente sabe que o motoclube é capaz de render numa condição dessa, de conexão de elenco com torcida e treinador, isso vai bem, a gente sabe de um bom resultado e a gente busca isso aí de uma maneira muito intensa. Então, estão encerradas as contratações, naturalmente, o elenco é esse que vai disputar o Campeonato Brasileiro. E todos os jogadores serão inscritos realmente no BID e terão condições de estrear já nesse próximo ano? Esses jogadores que tem até o momento, a expectativa é que a gente consiga trazer mais 2, 3 jogadores. A gente já tem um quantitativo mínimo de atletas para inscrever na competição. Nós temos que ir com tranquilidade, pelo fato de ser uma competição longa também. A gente sabe que pode haver substituições no decorrer do processo do campeonato. A gente só pode inscrever 35 atletas, então não adianta a gente inchar muito o elenco agora para depois não nos tornarmos refém, eventualmente, de pessoas que possam não vir a render o que se espera. Todo jogador que a gente contrata, a gente espera dele o melhor resultado possível. Nem sempre isso acontece. Tem muitas coisas que são potencialmente consideráveis aí no dia a dia do futebol. Alguma coisa a acrescentar nessa entrevista, digamos uma mensagem à torcida rubro-negra, nesse momento em que o time está se preparando para estrear na Série D? Olha, a gente espera da torcida continuidade da confiança no trabalho. Isso aqui, da maneira que nós estamos fazendo a gestão do motoclube, há muitos anos não tinha
um comprometimento com a saúde, principalmente saúde financeira do clube. O Moto é um clube em situação de, se fosse uma empresa, já teria falido, já teria fechado as portas. Se fosse uma venda ali de roupa, de chocolate, já teria falido. Não faliu porque é um motoclube, porque tem vocês da torcida para dar esse suporte, e ele vai levantando, vai buscando aí oxigênio o tempo todo para continuar respirando. Para as coisas que já existiram do Moto, nós estamos aí vivendo um novo tempo. Basta perguntar aí para os jogadores que estão lá há mais tempo, os que passaram, que vão dizer aí da diferença, né? Então a gente confia que vai continuar nesse caminho, fazendo o nosso melhor. É isso aí que a torcida pode ter certeza. Presidente, obrigado pela sua entrevista, hein? Obrigado, Neto.